um borra-botos, um infeliz que enfiou os pés pelas mãos. E quem vai ser Ezequias? Um produto do meio? Eu não quero saber quem foi seu pai. Aliás, a vida não está muito preocupada com quem é seu pai biológico. Ela só quer saber quem vai ser seu Deus. É isso que você tem que entender. Não interessa a escola que você estuda, se seu pai, se nem conheceu seu pai, então, falar em pai eu chorava, vai perto da outra. Eu, hein? Não tem comiseração não. A vida é dura para quem é mole. Ué, tá lá, 25 anos de idade, o tal do... Gente, não gosto de falar mal de gente que morreu, não. Mas Gente, você já notou que defunto, a pessoa quando morre fica boa? Não é? Esse dia num velório, estavam velando o senhor, e aí a viúva estava do lado, aí o líder religioso falou: estamos aqui diante de um grande homem, um bom pai de família, um excelente cidadão, um homem de Deus. Aí a esposa virou para o filho e falou: meu filho, vê se é seu pai. Eu acho que trocaram de defunto. Tem tanto elogio. Tá certo? Mas olhe para mim, preste atenção aqui. Ele morreu, e na hora de sepultá-lo, não sepultaram no sepulcro dos reis de Israel. Ezequias então vai reinar no lugar de seu pai. Como eu disse a vocês, prestígio nenhum. Ele não tinha exército, ele não tinha dinheiro, ele não tinha basicamente nada. Porém, primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, preste atenção, ele acaba de assumir o trono. Nome na praça ele não tem, credibilidade ele não tem. Era muito importante para um rei daquela época ser temido por seus adversários. Uma das primeiras preocupações de Josué, quando perde a batalha para uma cidade minúscula chamada Ai, é a preocupação da sua oração: Senhor, quando os meus inimigos ouvirem que nós perdemos uma batalha para alguém tão frágil, nós seremos alvo de perseguição. Ezequias não tinha a proteção que um rei gostaria de ter, porque quem veio antes dele não fez um bom trabalho. É importante que você entenda isso. Quando pessoas vêm antes e constroem uma história e deixam um legado e deixam uma estrutura bem estabelecida, para você vir depois é um pouco mais fácil. Porém, para Ezequias não funcionou assim. O filho do inimigo de seu pai é pior do que ele. Senaqueribe é pior do que Tiglade. E sabe por que ele é pior? Porque ele cresceu num ambiente de vitória. Ele cresceu vendo seu pai vencer. Enquanto Ezequias cresce num ambiente de derrota, ele cresce num ambiente de vitória. Ele sabe que é possível, seu exército é um dos mais poderosos, sua fama é algo extraordinário, mas Ezequias precisa reverter isso. Mas ele não tem grana, ele não tem soldados, suas alianças são fraquíssimas. Até mesmo o rei da Síria, que seu pai o ajudou tanto, veio oprimi-lo. Mas 25 anos de idade, ele assume o governo, ele vira rei. O texto faz menção de seu avô e de sua mãe, e também faz menção de Davi, mas busca negligenciar a informação de Acais. Ele era filho de Abia, que era filho de Zacarias, e ele fez o que era reto, segundo fizera Davi, seu pai. A referência que estava do lado dele era ruim, sim, deixou para ele uma herança caótica, mas ele não segue o exemplo do pai. Ele vai pegar o exemplo em Davi, um homem que não era perfeito, mas foi um vencedor, que no meio do percurso teve suas quedas, mas que se reergueu. E é ali,
que ele vai buscar o exemplo. Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, ele tem pressa. Ele tem pressa. Um rei acaba de morrer, era ruim, mas estava no trono. Um trono não pode ficar vazio. Ele agora então, no primeiro ano, no primeiro mês, nos primeiros dias daquele mês, ele monta uma estratégia. Ele diz: eu vou fazer uma aliança. Foi o último texto que nós lemos, o último versículo. Eu quero fazer uma aliança com o Deus de Israel para mudar essa história. Nossos pais fecharam as portas. Ele claramente diz isso. O Deus de nossos pais. Ele está dizendo: nosso estado está assim não é por causa de dinheiro, não é por causa de soldado, não é por causa de exército. Nós estamos desse jeito porque Deus não está conosco. Aleluia. Porque se Deus entrar na nossa vida, não interessa o tamanho do nosso adversário, Deus é maior. Ele sabe onde está o problema. Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, ele abriu as portas que seu pai tinha fechado. Ele acendeu as lâmpadas que seu pai tinha apagado. Ele reestruturou, certo, o turno dos sacerdotes que seu pai tinha desempregado. Ezequias começa a fazer o oposto do que fez seu pai, porque ele planeja reverter aquela situação, e é emergencial. Chama os sacerdotes e os levitas e diz: ajuntai-vos na praça oriental, santificai-vos agora, limpa o santuário do Senhor, tira toda a imundícia, vamos restabelecer o culto, porque nós estamos precisando construir uma reputação que os nossos pais destruíram. Nós precisamos de uma dose que não seja somente para nós, ela precisa ser grande, porque todos os outros que hoje sabem que nós somos fracos, saberão que nós seremos fortes, e não pela mão de soldados nem de armas, mas porque Deus voltou para o meio do seu povo. Você consegue entender isso? Ele está se preparando para isso. Ele não tem culpa, ele tem responsabilidade. A vida não está procurando culpado, ela está procurando responsáveis. O culpado precisa de uma desculpa, o responsável precisa de uma solução. É assim que funciona. Abriu as portas, reparou, montou um culto, e o que é que aconteceu? Nada. O culto está rolando, está tudo legal. Ele tem dinheiro, ele não tem, ele não tem exército. A fama talvez esteja melhorando só interna, tá certo? E assim mesmo é para os mais religiosos. Aí então ele celebra a Páscoa. Ele chama as outras tribos e quer mexer na memória daquele povo, dizer para ele: gente, vamos lembrar do Deus de nossos pais. Vamos lembrar aquele Deus que entrou com mão forte no Egito, que abriu o mar, que nos trouxe até aqui. Vamos mexer na memória e lembrar o que Deus fez, porque aquele que fez ainda continua o mesmo para fazer hoje. E parece que ele quer mexer na memória, trazer a memória do povo quem é o Deus deles. Ele pede oferta a um Deus, ou a um povo que não tem quase dinheiro nenhum, mas pede. E o povo leva um nível de oferta que ele tem que falar: gente, segura aí, porque não dá, vamos devagar. Quando você olha para o que ele está construindo, é extraordinário, é verdade. Só que não tem muito efeito lá fora. As coisas estão acontecendo ali dentro. São as famílias que estão descobrindo que agora tem culto, tem sacrifício, tem adoração. Agora as pessoas começam a observar que o coração do povo está se movendo. Mas será que isso é suficiente para trazer Deus de volta? Como é que eles saberão que isso vai dar certo? Ezequias passa do capítulo 29 até o 31, reorganizando as coisas internamente, estabelecendo um ambiente de credibilidade para com Deus e não para com os homens primeiro. O ambiente que está sendo criado é um ambiente de fortalecimento de um vínculo com Deus que tinha ido embora.
Ezequias monta uma estrutura para trazer Deus de volta. Eu sei que você precisa de dinheiro. Eu sei que você precisa de um milagre na sua família. Eu sei que você precisa de muitas coisas. Mas aprenda uma coisa com esse texto. Mais do que tudo, traga Deus primeiro. Porque se Deus vier, tudo vem com Ele. É assim que funciona. Certo? O ambiente está criado e não está acontecendo aparentemente nada. Senaqueribe, o rei da Assíria, reúne seu exército. Chegou a notícia de que Ezequias acabou com os altares dos deuses pagãos. Ele não quer mais manter vínculo ou aliança com o rei da Síria. Provavelmente ele bloqueou o pagamento, até porque talvez não tinha condições de pagar ou não quis os tributos à Síria. E agora então o exército da Síria, o mais poderoso daquele momento, vai se levantar em batalha, em guerra contra Ezequias. Senaqueribe sabe que Ezequias não tem forças para vencê-lo, não tem exército, não tem armas, não tem nada para vencer. Ele é um alvo fácil, até porque o rei acaba de morrer e ele é tão novo. O pior que fosse Acabe, Acais, ele tinha sua experiência a seu favor. Então ele monta um cerco sobre Judá. Escreve uma carta, depois de você ler, está lá na frente no capítulo 31, 32, não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas é uma carta de ameaça. Ele diz: ô povo, não acredita no Ezequias não. O meu pai ganhou do pai dele. Aliás, meu pai ganhou de todas as nações. E eu vou entrar aí e vou arrebentar vocês. Pensa, a carta, a tradução é minha. É mais ou menos assim. Se você conhece a carta direito, eu só estou traduzindo. Certo? Eu fico imaginando aquela carta sendo lida. Não acredite em Ezequias, porque ele colocou todos vocês para adorar um só Deus. Quero ver quem é o Deus, porque Deus nenhum de outras nações conseguiram resistir o exército, e agora nem vocês vão. Aí o que Ezequias tem no final, coitado, é falar assim: calma, gente, não fique preocupado com ele nem com o grande exército, porque há um conosco que é maior do que ele. É muito legal, só que o exército está lá fora, e o povo está acostumado a olhar para Deus não, porque segundo Acais, Deus já foi embora. Nesse ambiente, Ezequias chama Isaías e diz, imagino eu: Isaías, vamos orar por causa disso, porque a chapa está quente. O Senaqueribe está nervoso aí, querendo entrar, certo? Vai arrebentar. E aí eles vão orar. Eu não sei que oração fez, eu fico imaginando se fosse eu oraria mais ou menos assim: Senhor, está vendo o que o Senaqueribe escreveu aí? Ele falou mal de mim, eu nem ligo, mas o que ele falou do Senhor, se eu sou o Senhor, eu não deixo não. Eu ligo para o meu nome, papai já sujou. Agora ele falou que ganhou dos deuses e tudo, o senhor viu? Falou: quem é o Senhor? Eu ia fazer uma fofoca, sabe? Falar com Deus, certo? Vai ele e o profeta Isaías orar, e Senaqueribe está lá, crente que ganhou, crente que venceu. Por quê? Porque Israel não tem exército, não tem dinheiro, não tem fama, não tem reputação. Acais destruiu tudo, bagunçou tudo que podia. E agora então, isso é fantástico, a oração chegou, meu filho, e Deus escutou. E Deus falou: eu vou voltar para o meio desse povo, porque ele é meu. É importante demais nós entendermos.
Às vezes nós estamos tão preocupados com tanta coisa, porque a dificuldade é grande. Às vezes os desafios são grandes. Mas quando Deus chega, tudo tem que se curvar para Ele. Ele tem solução para tudo. Ele age de certas maneiras mais variadas e confusas, muitas vezes possível. Enquanto Isaías e Ezequias estão orando, Deus envia um anjo. Eu acho isso fantástico. Um anjinho. Que anjo foi? Não sei. Eu sei que foi um. O nome não me interessa. Talvez Exterminador do Futuro. Sei lá. O Neo de Matrix. Não sei. Esses caras que um só mata um montão. Na minha cabeça fica essas. Certo? Dramaturgias atuais. Um anjo. Quantos anjos? Um só. Eles oraram e Deus enviou um anjo. O anjo chegou e, segundo a Bíblia, matou todos os valentes. Todos os valentes. Covarde não precisa matar covarde. Aliás, covarde tem que continuar vivo, porque para contar a história. E a propaganda é a alma do negócio. Se mata. Ezequias tinha prestígio, sim ou não? Não. O prestígio que ele tem é a herança de seu. Se morre todo mundo, quem é que conta para ele ganhar o prestígio de novo? Então o anjo Deus falou: só mata valente, os covardes deixem morrer. Mas não pode voltar, deixa ir para contar para os outros. Então eu imagino que o anjo fazia assim, ó. Eu imagino, dá licença. Acho que é hora que o plantão morre. Eu imagino assim que eu leio. Eu imagino o anjo olhando. Até o Senaqueribe corre. O Senaqueribe morreu, ele não. Frouxo. Certo? O anjo ameaçava a turma. Correndo. E os valentes morriam. O anjo matando os valentes. Eu imagino, corre pra cá, corre pra lá. Volta nada. Corre. Matou tudo. Fugiu. Eu imagino isso aqui, ó. E aí eu imagino os caras que correram. Chegando lá cansado. Não, peraí. Maluco, caralho. O que foi? Tem nova administração lá, mano. Consegue entender? Tem alguém que está administrando aquilo lá. Ele tem dinheiro, sim ou não? Ele tem soldado, sim ou não? Ele tem exército, sim ou não? Ele tem armas, sim ou não? Quem ele tem? É isso aí, querido. Ele tem Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? é isso aí. Nós vamos lutar com todas as nossas forças, amém? Amém. Mas quando não tivermos mais recurso, Deus entra em cena e pronto. Os caras estão lá. Zequias, mano. Aí, cara, tem um anjo lá, mano. E alguém deve ter falado, um só? Os caras devem ter respondido, irmão, se tem dois eu não chego. Mas ainda bem que era um só, que estava matando os valentes, os covardes, certo? E o Senaqueribe mataram, o Senaqueribe também. Mas o mais interessante é que foi uma vitória tão extraordinária, tão marcante, tão abundante, porque não podia ser só uma vitóriazinha, porque o Acaz tinha feito muita besteira. Entendeu? A dose do que ele precisava para reverter aquilo precisava ser muito grande. Então quando você vê a trajetória, porque tem toda uma trajetória.
Quando você vê Ezequias falando no capítulo 29, você vê que antes de tomar uma decisão, ele fez a leitura. Ezequias sabia porque a situação estava daquele jeito. Ele não foi simplesmente com a fé. Ele disse: nossos pais caíram às espadas, nossos filhos e nossas filhas estão aí, ó. Nossa nação está vivendo esse terror. E eu vou explicar a vocês por quê. Porque os nossos pais viraram as costas para Deus, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso ao Senhor. Agora eu estou resolvido a mudar isso. Alguém precisa decidir. E se Deus trouxe você aqui, é você que Ele vai usar. A decisão é sua. Sabe o que é ruim às vezes a gente está pregando alguma mensagem? É que alguém pensa assim: puxa vida, meu marido não veio, tinha que escutar essa palavra, era ele que precisava ouvir. Ah, Deus se enganou e trouxe você. Era ele falou: mandou para a pessoa errada. É lógico que é você. As famas de Ezequias, pensa, as pessoas contando que Ezequias tem um anjo. E aí os inimigos de Ezequias montam umas caravanas para visitar o Ezequias. Depois você lê, é mais ou menos assim: eles vêm e falam: Ezequias, trouxe uns presentes para você. Falei com o Sinaqueribe, não se mete com o Ezequias. O Ezequias não é a casa, não. A casa eles não agarram ela, mas Ezequias é um garoto maneiro, novinho, mas assim, ó, com esse negócio aí de anjo matador, chefe de grupo de extermínio. As nações vinham para trazer presentes a ele, para reverenciá-lo. Sabe por quê? Porque ele resolveu, queria trazer Deus de volta, mas de uma forma marcante, de uma forma responsável. Se você vê cada passo que ele fez para tomar essa decisão, identificou o problema, sei onde ele está, então o que eu faço? Eu abro as portas que eles fecharam, acendo as lâmpadas que eles apagaram, queimo incenso, certo? Que eles não queimaram, coloco os sacerdotes, trago a memória do povo com a Páscoa, eu faço a solicitação de oferta, eu estabeleço o culto, e agora deixa os inimigos vir, agora deixa a oposição se levantar, e todos saberão que aqui Deus é que faz a diferença. Nós às vezes esperamos um milagre, é verdade, mas a vida está esperando que nós façamos alguma coisa, que nós tomemos a responsabilidade, não a culpa. Não interessa o que fizeram, qualquer justificativa que justifique seu fracasso, eu quero te lembrar, continua sendo fracasso. Arrume uma justificativa que justifique o seu sucesso, que esteja nos seus lábios, para que você faça como Ezequias. Quando você sair deste mundo, este mundo fique melhor do que quando você chegou. Às vezes pensamos que precisamos de muitas coisas, e na verdade elas são importantes, mas a prioridade é Deus. Aleluia. Eu vou terminar contando uma história. Legal, parece que está legal, né? Mas vai terminar mesmo. Olha só, vou contar uma história para você. Você sabe, deixa eu brincar porque é meu amigo. Você sabe o quão é difícil pregar na frente desse moço? Ele falou que ia chegar para me escutar. Eu falei: atrasa. Sabe, o pastor Silas, certo? Então, olha aqui, eu queria comprar um terreno para a igreja, e eu cismei que eu queria um terreno em frente ao cemitério. É bom evangelístico, certo? E eu fui lá e veio um terreno de 5.000 metros na frente do cemitério. Mas pensa
num terreno bom. Que aí a pessoa já aceita Jesus, morre. Não dá nem tempo de desviar. Sai ali, a gente já faz uma capela mortuária.